Paz de Jesus Cristo a todos, pastor Oswaldo falando, e é com muita alegria que eu venho compartilhar um pouco de conhecimento da palavra do Senhor com você. Hoje eu quero continuar falando sobre os livros históricos da Bíblia protestante. Como você bem sabe, na Bíblia protestante existem 12 livros históricos no Antigo Testamento. No Novo Testamento tem mais um, total de 13, mas estou falando agora do Antigo. No Antigo Testamento são 12 livros, começa em Josué e termina na nossa irmã Esté, na ordem que está aí na sua Bíblia. Tá bom? É claro, não estão todos em ordem cronológica, tá? Mas é na ordem que você encontra aí na sua Bíblia. Hoje eu quero falar do livro de Esdras, tá bom? O livro de Esdras é de extrema importância. Por quê? Porque ele vai ser continuação aonde a história que Crônicas conta parou. Você vai observar que, de fato, Crônicas termina falando sobre o decreto do rei Ciro. E Esdras dá continuidade justamente bem daí. Quando nós abrimos o livro do Esdras, tudo indica que provavelmente foi ele mesmo que escrevera o livro, apesar dos 6 primeiros capítulos ele não aparecer, só aparece a partir do capítulo 7, mas tudo indica que ele está fazendo essa narrativa do capítulo 1 ao 6, e depois ele, de fato, dentro da história dos capítulos 7 a 10. Por isso, podemos dividir o livro em duas grandes partes, dos capítulos 1 a 6, tá bom? E dos capítulos 7 a 10. Dos capítulos 1 a 6, o que nós temos dos capítulos 1 a 6? Nós temos ali, capítulo 1 e 2, o decreto de Ciro, tá bom? No ano 538, aonde o povo vai sair do cativeiro babilônico, que era babilônico, agora virou Medo-Persa, tá bom? E vai vir para Jerusalém, porque Deus despertou o espírito de Ciro para que ele liberasse o povo, quem quisesse vir a Jerusalém para construir o templo, que tinha sido destruído no ano 586 por Nabucodonosor, tá bom? Então, dos capítulos 1 a 2, nós observamos o que? O decreto de Ciro e a vinda desse povo para Jerusalém. Foram quase 50 mil judeus que saíram daquele cativeiro para vir a Jerusalém, para reconstruir o templo, a casa de Deus. Observe que esse povo chegou em Jerusalém e ali eles ficaram e passou-se um período de 2 anos. Esse povo fez o quê? Você vai observar no capítulo de número 3 que eles começam e fazem ali o altar do holocausto, porque o judeu não pode sacrificar em qualquer lugar, tinha que sacrificar no altar. Levítico capítulo 17 diz que o lugar da reservação do sangue é o altar. Então eles fizeram o altar do holocausto, sacrificaram ali e depois eles fizeram as bases, os alicerces do templo. E aí eles pararam. Um povo que saiu para construir a casa do Senhor, passaram-se 3 anos e eles só tinham feito o quê? Somente o altar do holocausto no ano 536 e ali as bases do templo dentro do ano 535. E eles pararam. O que é que o texto bíblico vai mostrar? Quando Esdras escreve, Esdras vai mostrar que houve uma burocracia, uma questão política e também dos inimigos se levantarem para tentar impedir o povo reconstruir o templo. E o povo parou. Mas quando nós vamos ler Ageu, que Ageu vai fazer parte desse período, o livro do profeta Ageu vai mostrar o quê? Que o problema não era simplesmente político e os inimigos. O problema estava na apatia do povo. O povo não estava bem espiritualmente e, por isso, um dos fortes motivos para que eles parassem era justamente porque não estavam bem. Você há de convir comigo que quando você está bem, quando os inimigos se levantam, não importa, você vai para cima e vai vencê-los em nome do Senhor, mas quando você não está bem, até uma formiga pode colocar você para correr. E foi o que estava acontecendo com o povo. A oposição dos inimigos aconteceu, a burocracia política aconteceu, mas eles estavam mal espiritualmente falando. Se estivesse bem, teriam tomado uma outra atitude e reconstruído o templo mais rápido. Só que o que acontece? Quando os inimigos aparecem, no capítulo de número 4, você vai observar essa questão, o povo para a reconstrução justamente com o quê? Somente com o altar do holocausto e as bases dos alicerces do templo. E a obra parou. No ano 535, só tinha essas 2 coisas prontas, as bases do templo e o altar do holocausto. O tempo passa, 15 anos depois, no ano 520, você observa isso em Esdras capítulo 5, versículo 1, entrou Ageu e Zacarias, os profetas, em ação para profetizar, para trazer o povo de volta ao propósito original deles quando saíram daquele cativeiro, que era a reconstrução do templo.
Os profetas Ageu e Zacarias começam a profetizar e trazer esse povo de volta novamente para o propósito. E assim também é para a sua vida. Talvez Deus tenha chamado você para fazer algo e o tempo passou por causa das lutas, das adversidades e você parou. Eu não sou Ageu já morreu, mas eu sou Oswaldo. Eu digo para você, volte novamente para o propósito original de Deus, aquilo que ele lhe chamou para fazer. E Ageu e Zacarias profetizaram e esse povo retomou novamente sob a liderança de Zorobabel e Jesua ali a reconstrução do templo com os anciãos e começaram a trabalhar no ano 520, Ageu profetizando, Zacarias ali, e aí pronto, quando foi entre os anos 516 e 515, observe, depois da profecia dos profetas, depois da palavra de Deus ser colocada no coração daquele povo e animá-los, de fato agora eles vão reconstruir o templo. E entre os anos 516 e 515, o templo, a casa do Senhor, ficou pronta. Um propósito que eles tinham quando saíram no ano 538. Passou-se quase 23 anos para que de fato a casa do Senhor fosse reconstruída. Isso aí você pode observar. Quanto tempo esse povo perdeu. Deveria ter reconstruído esse templo antes. Mas as palavras dos profetas foram o coração dessas pessoas e os animaram. Eu também quero animar você a, de fato, a voltar a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Um propósito que você tinha, algo que Deus estabeleceu e você parou. Eu estou dizendo para você, retorne. Vamos voltar à reconstrução. Então o capítulo 6 vai terminar dessa forma. O templo reerguido. Quando você observa os capítulos 7 a 10, você vai observar o retorno de Esdras. Por volta do ano 458, 457 a.C., ele vem para Jerusalém e traz muita quantidade de ouro, muita coisa para embelezar o templo e também para exercer o seu serviço sacerdotal, para organizar a vida espiritual do seu povo. Então nós temos aqui o livro de Esdras. Tudo indica que ele mesmo é o autor e provavelmente entre os anos 460 e 440 a.C. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.